Bom, de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi essa semana em 2 lugares diferentes, lá no meu Instagram e recebi na comunidade Mestres da Madeira. Bom, se você não me segue no Instagram, canal Edilson Pinheiro, corre lá no Instagram, me segue, sempre tem dicas legais. E a comunidade Mestres da Madeira, se você não sabe do que eu estou falando, tem um link aqui embaixo na descrição, vale muito a pena. É o local certo para marceneiros aí iniciantes e até mesmo os feras, como tem lá, se conversar, conhecer outras pessoas, aprender, compartilhar conhecimento. Bom, é isso. Show? Então, link aqui embaixo na descrição, vale a pena conferir. Seguinte, o que eu compro, Adilson? Uma plana elétrica, uma desempenadeira, um desengroço ou uma plana combinada, né, que é a plana, desempenadeira e desengrosso. Bom, eu vou dar aqui a minha opinião naquilo que é a minha experiência ao longo de todos esses anos na marcenaria e do meu estilo de trabalho. Talvez você não concorde comigo, mas tudo bem, sem problema algum. Cada um tem o seu jeitinho ali de trabalhar e cada um sabe aonde comporta o seu dinheiro também, beleza? Show de bola, então. Vamos lá. Isso aqui é mais um guia para quem não entende, está aprendendo agora, está iniciando agora, ainda está perdido na história. Bom, vou começar então pela plana elétrica, tá? Que é a mais barata de toda essa nossa lista, mesmo não, né? Você tem planas aí a partir de R$300, R$400, ainda tem algumas planas no mercado e o preço vai subindo. De qualquer forma, a plana elétrica acaba sendo o mais barato na nossa lista. Quando é que eu acho que a plana elétrica é válida? Primeiro, plana elétrica é muito útil na carpintaria, assentamento de portas, janelas, alguns ajustes de uma madeira para telhado, alguma coisa assim. A plana elétrica é muito útil. Na marcenaria, eu gosto dela em 2 extremos, tá? Primeiro, peças pequenas. Se você trabalha com madeirinhas delicadas, peças pequenas, peças menores, você precisa ali acertar, alinhar para depois você passar na serra de bancada para ter um lado certo e cortar o outro, reaproveitamento de madeiras, e você não tem muito dinheiro, não tem uma grana para comprar uma das outras da nossa sequência, você pode pegar a plana elétrica e inverter. Eu já fiz isso muitas vezes, gosto, funciona super bem, quebra o maior galhão mesmo, de boa, tá? E depois você acaba de ajustar a madeira na plana elétrica. E o outro extremo é quando eu trabalho com pranchões madeira bruta. Então, se eu pego um pranchão aí grande, igual o balcão que eu fiz para minha oficina, o aparador que eu tenho aqui em cima, eu gosto da plana elétrica. Ela rende mais do que a tupia e o meu desengrosso não comporta. Tá? Não comporta. O desengrosso, para comportar mais do que 30 centímetros, realmente só o industrial super caro. Então, a plana elétrica eu aprendi, me desenvolvi e consigo fazer um bom trabalho com a plana elétrica. Então, é os 2 extremos, peças pequenas, peças muito grandes. Ok? Beleza? E ela vai resolver nos 2 casos aí. Exige um pouco de domínio do equipamento, mas de qualquer forma vai de boa. Certo? Então tá. Vamos lá, eu vou passar então agora para plana desempenadeira. Plana desempenadeira é o seguinte, nós temos aí desde pequenas, né, essas de bancadas aí que a gente tem hoje de Gama, Hase, Linus, acho que Wonder também tem, entre outras marcas. E você tem as intermediárias e tem as industriais, que são as com mesas aí de 2 metros de comprimento, 1,5 metro de comprimento, passam tábuas aí, pranchas de 30 centímetros de largura. Então você tem esse leque de opções. Na minha opinião, se você está pensando em estabelecer uma marcenaria maior, vale a pena você pensar, planejar para você comprar uma, no mínimo, média para grande, tá? Se você está aí precisando de uma, quer comprar uma, está no caminho, tem um pouquinho de grana, eu diria que talvez valha a pena você pesquisar e talvez comprar uma usada menor, pequena. Tem algumas aí que passam tábuas aí de até, tem a faca, né, com 15, 20 centímetros de largura, uma mesa aí de 1 metro de comprimento, mas é um equipamento antigo, industrial, que tem alta resistência. Eu acho que valeria a pena você ir partir para esse caminho. Tá? É claro, tem que avaliar o estado do equipamento e tudo mais, mas eu partiria para aí. Em última instância é que eu iria para essas menores, tá? Essas que estão sendo vendidas agora. E por quê? Porque, na verdade, essas, nem sempre a mesa é tão boa, é um motor que é um motor com escova de carvão. Então, assim, faz o trabalho,
Faz, mas dependendo, nem sempre você vai conseguir tudo aquilo que você esperava, porque talvez a mesa não seja tão estável ou tão regular conforme você gostaria. Então, elas resolvem, tá? Mas eu partiria para uma outra opção. Fechou? Agora, deixa eu deixar claro aqui uma coisa, salientando para que você está me assistindo agora. A plana desempenadeira, ela só é realmente uma ferramenta muito válida, uma máquina muito válida, se você já tiver um desengroço, tá? Então, o desengroço, na minha opinião, tem que vir antes. Por quê? Ou comprar casado. Por quê? Porque, na verdade, ela só aplana uma face, é a mesma coisa que a plana elétrica faz, mas ela só vai ajustar uma, duas faces, colocar no esquadro, e depois você vai ter que passar ou na serra de bancada ou no desengroço. É claro que em algumas situações, você pode falar assim, Adilson, não preciso de um desengroço, porque eu trabalho somente com peças aí de 7x7 e eu consigo fazer, até 7x7, eu consigo fazer o segundo lado aí na minha serra de bancada. Ok, beleza, tudo que eu preciso é colocar madeira no esquadro. Fechou, isso aí, né, você trabalha com sobras de madeira e vai fazer peças do tipo tábua de corte, marchetaria. Fechou. A plana desempenadeira pode ser muito útil para você, sim, tá? Mas de um modo geral, para a grande maioria, ele só faz sentido pós um desengrosso. Beleza, então. Vamos para o desengrosso, então, que para mim, de todos eles, é o mais versátil, certo? Só que o desengrosso, nós temos aí, né, desde esses portáteis estacionários, né, de bancada, como eu tenho, até os estacionários muito grandes. Esses de entrada, a gente precisa entender que eles têm limitação. Primeiro, limitação de largura, até 30 centímetros, um motor com escova de carvão, ou seja, é um equipamento que, se você está aí na marcenaria, começando, está na marcenaria, mas até mesmo pensando em se profissionalizar, ele pode ser uma porta de entrada muito boa, por conta do valor mesmo. Se você pensa em estabelecer uma marcenaria para trabalhar com peças brutas, madeiras mais pesadas, realmente vale a pena você investir num desengrosso maior, industrial, um dos antigos, ou até mesmo um maxivo industrial, um baldão, enfim, tem marcas, tá? Um Invicta, tem marcas aí no mercado. Ok? Beleza? Esses menores são muito úteis, mas vamos lá, gente, vamos salientar uma coisa que eu sei que é a maior dúvida do pessoal. Desengrosso não desempena a madeira, ele não tira irregularidade, ou melhor dizendo, ele não tira empeno. Vamos dizer que você pegue uma tábua, né, ela tem sempre aquelas micro ondulações que é da serra, ou uma prancha, uma peça, ela sempre tem algumas micro ondulações. Isso o desengrosso limpa. Ok? Isso ele limpa, ele aplana, ele acerta, a superfície vai sair muito mais regular. Agora, se você pega uma madeira, tem ali 1,5 m, 2 metros de comprimento, e ela tem aquele arco, ela está arqueada, olha, o desengrosso não tira isso, ele vai copiar, porque aí seria o caso de você usar ou a plana elétrica ou a desempenadeira para você primeiro alinhar uma superfície, então a outra vai ficar arqueada, e aí você, um lado reto, um lado arqueado, você passa o desengrosso, ele vai alinhar toda a madeira, certo? Mas o arco, se você joga o arco dentro do desengrosso, copia o arco. Fechou? Estamos entendidos? Então, o desengrosso, ele de verdade não aplana a madeira. O desengrosso foi feito para acertar a espessura e sim, ele acaba tirando pequenas irregularidades, pequenos empenos. Tem alguns gabaritos que você pode fazer e que vão te ajudar a fazer com que ele vire uma desempenadeira, né? Porque você coloca uma prancha reta embaixo. Eu já ensinei, inclusive, como você passar uma madeira extremamente regular, completamente regular, e fazer com que ela fique plana, quadrada, bonitinha. Ó, tem um vídeo aqui embaixo na descrição sobre isso, pode ser um guia interessante para você nesse caso, mas ela não foi feita para desempenar a madeira. Ok? Beleza? Fechamos aqui então. Mas, resumo, para 80% dos marceneiros que trabalham com madeira, o desengrosso é a melhor opção. É a melhor opção, sem dúvida alguma, tá bom? Bom, e a combinada, Adilson? Então, a combinada pode ser a melhor opção, não é? Mais ou menos. Por quê? Porque, na verdade, essas planas desempenadeira combinada, aí, desengrosso combinado, elas não são excelentes desengrosso e nem são uma excelente plana desempenadeira. Então, ela não é boa nem numa coisa nem outra, fora que você tem uma limitação de largura, que geralmente elas vão ficar ali por volta de 15, 20 centímetros de largura, e
tem mais, você tem que ficar mobilizando uma coisa, tira para lá, caixa para cá. Então, não é uma coisa tão versátil assim, da forma que a maioria pensa. Para algumas pessoas, sim, pode ser a melhor opção, tá? Dependendo daquilo que você quer fazer, você pensa em fazer. Se você vai trabalhar com madeiras menores o tempo inteiro, trabalha com reaproveitamento, trabalha com sobras de madeira aí, de serrarias, né, que foram serradas ou serrado no motosserra e que tem muita irregularidade, que você precisa aplainar um lado, depois passar no desengrosso para fazer uma tábua de corte, uma machetaria, pode ser uma opção, pode ser sim, mas eu diria que é para muito poucas pessoas, tá? Pode ser, mas é para muito poucas pessoas, ok? Lembrando então, fechando, o que seria a combinação ideal para a maioria dos marceneiros? Ter uma plana desempenadeira e um desengrosso. Esse seria o cenário ideal. Eu ainda estou em busca de uma desempenadeira legal, bacana, que caiba no meu orçamento, que caiba na minha oficina e que eu consiga trazer aqui para a roça sem pagar mais no frete do que no equipamento. Tá bom? Mas é isso, gente, é um guia. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso ajude vocês e que sirva de uma direção aí, tá bom? É isso, ó. Um abraço, fui!